multieventos aqui na Rua Vitor Alves, número 2096, em Campo Grande. E seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Hoje estaremos com a palestra falando sobre Microsoft 365 G Suite. E quem vai estar falando com a gente sobre esse assunto, um assunto novo, para mim é novo, porque eu não entendo nada de tecnologia. Então, o palestrante que vai estar aqui com a gente já sabe há bastante tempo sobre esse assunto, né? Então, traz para mim essa novidade. É o Emiliano! Boa noite mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma terça-feira juntos aqui, uma terça-feira de palestra, seminário. Estamos aqui tratando do assunto Microsoft 365, ou Microsoft 365, como é conhecido, ou G Suite. Na verdade, o objetivo é falar como as suítes podem te ajudar. Bom, suíte aqui é uma reunião de vários aplicativos, essa é a ideia. Nós temos vários aplicativos, essas suítes serão apresentadas aqui para vocês. Não são as únicas suítes, que são um conjunto de aplicativos já conhecidos no mercado há mais de 30 anos. Então nós vamos falar, por exemplo, sobre o Microsoft 365, que na verdade não tinha esse nome. Ele passou a ter esse nome agora há pouco tempo, mas a gente conhecia ele anteriormente como Office, plataforma Office, onde tinha Word, Excel, PowerPoint, todos conhecem, são aplicativos do nosso dia a dia. E a Google, a partir de 1999, quando ela foi instituída como organização, também veio com as suas suítes. A gente tem o conhecimento de que o Google, o principal conhecimento do Google é através da sua plataforma de browser, né, que são os navegadores, que é o Google Chrome, por exemplo, mas existe uma suíte com vários aplicativos também da Google para possibilitar que o usuário possa trabalhar em ambientes de escritório, ambientes pessoais e ambientes profissionais. É isso que vai ser mostrado para vocês, como essas suítes, como esse conjunto de aplicativos pode ajudar você no seu dia a dia, tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal. Tá ok? Eu vou pedir só para alguém dar uma apagadinha na luz aí, por favor, para a gente poder conseguir enxergar aqui melhor a nossa apresentação. Obrigado. Acertou. Então pode ser só essa primeira vez. Como é que vocês estão assistindo também? Tá bom? Então dá para visualizar bem aqui? Sim. A apresentação? Então tá jóia. Então tá lá, palestra de Microsoft 365 ou o G Suite. Tá? Como essas suítes podem ajudar você pessoalmente e profissionalmente. Ok? Bom, já na nossa imagem de fundo, já dá para vocês conhecerem algumas coisas aqui que vocês já estão vendo, que são usuários do nosso dia a dia. Né? Por exemplo, essa imagem aqui é bastante conhecida de todos nós, mais de 30 anos ela nos acompanha. Essa aqui também, essa também é uma outra, enfim. Por exemplo, essa aqui também é bastante conhecida. Desde 99, a gente tem lá a nossa plataforma de correspondência, né? Utilizando essa imagenzinha aqui. Bom, e outras imagens que vocês conhecem também serão apresentadas para você hoje nesse nosso bate-papo, ok? Lembrando que todo esse material é transformado em PDF e enviado para vocês através daquele link do Google Drive, que também faz parte da suíte, para que vocês possam depois com calma assistir, visualizar, ler, estudar um pouco mais profundamente, bem como todo qualquer material que a gente utiliza aqui como suporte de apoio, de referência, também colocado lá no Google Drive, referência para que vocês possam se aprofundar um pouco mais em cada assunto, tá legal? Bom, como de sempre, eu trago uma palavra naquele nosso manual de vida, que eu sempre falo para vocês que a Bíblia Sagrada, eu sempre vou trazer uma mensagem, eu nunca vou abrir mão de trazer uma passagem, para que a gente possa compreender que a palavra de Deus, ela traz tudo que é necessário para que a gente possa viver bem aqui na Terra. Então veja bem o que a gente fala sobre produtividade. Está aqui no livro de Tito, capítulo 3, versículo 14.
quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Aqui, logicamente, está falando de boas obras espirituais, a boa obra, né? Ajudando pessoas e tudo mais. Quando a gente pensa em boa obra, a gente está pensando em tudo que é boa obra, porque a palavra de Deus diz que nós vamos fazer algo que nós fazemos, que nós façamos, né, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente sempre tem que buscar fazer o que é bom, a fim de que supram as necessidades diárias. Então, quando você faz algo, pensando sempre no objetivo de suprir as minhas próprias necessidades, a necessidade do nosso irmão, do nosso próximo. Então, quanto mais eu pratico fazer o melhor, aquilo que é bom, tanto as minhas quanto os meus próximos serão atendidas e não sejam improdutivos. Aqui a gente está fazendo o contrário da improdutividade. Se ele diz que é para que nós não sejamos improdutivos, é porque ele quer que nós sejamos o quê? Produtivos. E sermos produtivos é nós podemos utilizar cada vez melhor aquilo que ele nos oferece. E uma delas são as ferramentas, métodos, métodos, técnicas, tudo que nós possamos apresentar para que melhore a nossa produtividade, para que a gente seja cada dia melhor, a gente tem que se utilizar disso, tá ok? Então essa é a ideia. Bom, e as ferramentas que nós vamos utilizar para melhorar a nossa produtividade no nosso bate-papo de hoje são as ferramentas ligadas à suíte. Então, só lembrando, as suítes são um conjunto de aplicativos. Aplicativos são programas, são softwares, são ferramentas desenvolvidas para computadores a fim de que execute uma tarefa para resolver o problema do usuário. Então, isso é um aplicativo, uma ferramenta, um software, um programa de computador que tem como objetivo resolver o problema do usuário. Isso é um aplicativo. E as suítes possuem vários aplicativos, por isso o nome da suíte é um conjunto, não é um único aplicativo, é um conjunto de aplicativos que tem como objetivo resolver o problema do usuário. Tá ok? Pessoal ou um problema profissional. É o que nós vamos ver aqui. Então vamos lá de novo. O que são as suítes? Aí eu sempre trago uma definição. Suíte de escritório, como é conhecida, é um conjunto de programas de produtividade. Por quê? O objetivo sempre é trazer produtividade para o trabalho do usuário. Comumente usado para atividades rotineiras, estudo, processo criativo, entre outros. A gente pode pensar, no que nós pensarmos, nós vamos ver aqui, as suítes oferecem uma solução para que a gente possa resolver. Quais suítes existem? Várias. Eu trouxe aqui duas que são muito mais conhecidas no mercado, aquelas que são mais utilizadas, que é a suíte da Google, que hoje chama-se Google Workspace, que é uma suíte, e o Microsoft 365, que é uma plataforma, uma suíte da Microsoft. Tanto a Google quanto a Microsoft são empresas, são organizações de tecnologia que desenvolvem aplicativos, utilitários, ferramentas de tecnologia, de informática, inteligência artificial, entre outros, para o mundo em geral. Tá ok? Então, quais são as suítes que existem? Eu já falei que hoje a suíte e a Microsoft, mas existe também o LibreOffice, o BR Office, que antigamente era chamado de OpenOffice, a Office Suite. Todos eles possuem aplicativos que resolvem o problema do usuário, tanto pessoal quanto profissional. Agora, qual eu vou escolher? Logicamente, a gente sempre escolhe uma suíte que seja mais utilizada. Por quê? Quando eu aprendo uma suíte que é mais utilizada, a chance de eu poder encontrar esse aplicativo para que eu possa utilizar é muito maior. A chance de eu comprar um equipamento que já venha com aquela suíte é maior. A chance de eu ter cursos que oferecem conhecimento sobre aquela suíte é muito maior. Então eu vou ter menos dificuldade para poder aprender aquilo. E se porventura eu estiver indo para o mercado de trabalho, buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, é muito comum que o mercado de trabalho, a empresa que você vai trabalhar, se utilize daquela ferramenta que é mais utilizada no mercado, porque ela vai ser mais fácil dela treinar os funcionários, vai ser mais fácil dos funcionários aprenderem aquela ferramenta e desenvolverem aquilo. Mas não significa que só existem aquelas. Então, por exemplo, a gente ouve falar no Word. O Word é uma editor de
texto, a gente vai falar melhor sobre ele, a maioria das empresas utilizam o Word. Então é muito mais fácil você ter na sua casa um Word, você arrumar um amigo que precise desenvolver uma tarefa, você está lá na casa dele, ele tem um Word instalado no seu computador, você tem no seu celular um Word, você trabalhar numa organização e encontrar lá naquele computador um Word, enfim. Então, uma plataforma conhecida, uma ferramenta, um aplicativo conhecido. Então, as suítes mais utilizadas que eu trouxe para vocês, que você encontrar aí no mercado. Então, tem mais existem por diversos fabricantes que podem ser encontradas. Existem plataformas, existem suítes que são pagas e tem suítes que são gratuitas. Por exemplo, o LibreOffice é uma suíte gratuita. Você pode baixar na internet, você não precisa pagar, a licença ela é liberada, você pode instalar na sua máquina e utilizar sem preocupação nenhuma. A Google também tem a plataforma dela gratuita, você entra lá e pode utilizar todas as ferramentas que ela te oferece, mas ela oferece também uma assinatura que você pode utilizar determinadas aplicações dessa suíte, que você só poderá utilizar na sua totalidade se você pagar, por exemplo, uma assinatura. É possível que isso aconteça. Existem ferramentas do Google, por exemplo, que são gratuitas e outras que, para você poder utilizar toda a potencialidade dela, você precisa pagar uma assinatura. Vou dar um exemplo. Existe uma ferramenta, uma aplicação para você fazer reuniões online, fazer um meeting, fazer uma chamada online. Você consegue fazer gratuitamente, por exemplo, na plataforma Google. Você encontra lá o Google Meet e você consegue fazer, por exemplo, a sua reunião. Só que ela é limitada, por exemplo, a um tempo. Se você estiver fazendo uma chamada de 1 para 1, ele é ilimitado. Eu consigo entrar na plataforma 1 a 1, uma chamada 1 a 1, esse tempo, ele, por exemplo, é ilimitado. Mas se você tiver na sua chamada mais de uma pessoa participando dessa reunião, ele já passa a ser limitado. Você só tem, por exemplo, 1 hora de bate-papo nessa chamada. Por exemplo, eu não posso gravar essa chamada, se for gratuito, mas se eu estiver pagando uma assinatura, por exemplo, ele me permite que eu consiga fazer a gravação daquela reunião, tendo mais de uma pessoa, um tempo maior que 1 hora, por exemplo. Então, funciona dessa forma. Algumas aplicações você consegue trabalhar de forma gratuita, sendo ela limitada ou não. E outras que você não trabalha de forma gratuita. Por exemplo, o Microsoft Office, ele pode ser colocado numa plataforma de desktop, ou seja, você pode colocar no seu computador instalado, nós chamamos de desktop, nós colocamos no seu computador, ou você pode trabalhar com ele online. Quando você trabalha no seu computador, ele é um desktop, você tem que pagar você compra a suíte, você compra a licença daquela aplicação, e aí você instala. Quando você está trabalhando online, você paga também uma assinatura, pode ser anual, semestral, para você poder ter acesso ao uso daquela ferramenta. Tá ok? É assim que funciona. Bom, continuando. Aí você pergunta, por que eu preciso de uma suíte? Aí a gente faz a pergunta. Pensa numa tarefa, uma atividade que você deseja executar na sua casa ou na sua empresa. O que você pensar que é necessário fazer, uma tarefa, uma atividade qualquer, a suíte ela vai trazer uma solução para você. E aí, um exemplo, eu quero escrever um texto, um livro, um artigo científico, quero fazer um contrato. Existe um aplicativo para isso? Existe na suíte um aplicativo que permite escrever um texto. Se eu quero escrever uma mensagem, enviar um comunicado, uma informação, um documento, existe uma plataforma, uma ferramenta que me permite escrever uma mensagem e enviar essa mensagem? Existe. Aqui, por exemplo, eu estou falando do Word, estou falando do bloco de notas e outras ferramentas, o OneNote, são ferramentas para escrever texto. Alguns permitem que você consiga fazer formatações mais avançadas, outras menos, texto mais simples, mais para escrever texto. Quando eu falo escrever uma mensagem, por exemplo, eu tenho as ferramentas de e-mail, no caso do Gmail, no caso do Outlook, entre outras ferramentas de e-mail, que você enviar a mensagem, você pode enviar também mensagem através de um SMS, através de um Messenger. Então, tem a possibilidade de fazer isso, então existe uma ferramenta, uma aplicação para isso. Tá?
financeiras, existe uma aplicação para fazer isso. Se você quer criar apresentações, palestras, relatórios corporativos, desenvolver um treinamento, eu vou encontrar uma ferramenta para isso. Ou seja, quem trabalha montando essas suítes, ele pensa numa dor que a pessoa possa ter, seja ela um usuário caseiro, para um uso privado, mas pensando também se ela tiver um pequeno negócio, um micro, médio negócio, e o que essa empresa, esse pequeno negócio, essa média, esse médio negócio, até mesmo empresas de grande porte, necessitam, as dores que ela necessita, ele vai desenvolver uma ferramenta para atender aquela dor. Essa é a ideia das ferramentas da suíte. Vão apresentar resultados gráficos, tem gráficos e estatística. Eu posso fazer isso no próprio Excel, por exemplo. Eu posso fazer isso no Power BI. Eu posso fazer isso em outras ferramentas também, que não existem só as ferramentas da Microsoft, mas enfim. Armazenar isso num local seguro, fazendo um backup, guardando num local que possa estar seguro durante 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Por quê? Vai ter uma área que essas empresas vão estar disponibilizando através de um programa de armazenamento, que a gente chama de armazenamento na nuvem. E por que a gente chama de armazenamento na nuvem? Porque está guardado num lugar que você não consegue saber onde está. Você pode estar em qualquer lugar. Então a gente chama isso de nuvem, de cloud, enfim. Por quê? Porque não é um local físico que você consiga enxergar. E quando você coloca ela na nuvem, essas empresas elas garantem uma disponibilidade, ou seja, que você possa ter aquilo armazenado naquele espaço dela, que aí você também aluga aquele espaço, você compra. Tem espaço que é gratuito, que ele já libera para você ao fazer parte daquela plataforma, e outros espaços, se você precisar de mais quantidade de espaço, ela aluga aquilo ali para você através de um valor, 1 tera, 2 teras, 5 teras, não importa, para que você possa guardar as informações ali. E essas empresas garantem para você, primeiro, a disponibilidade do seu documento a hora que você quiser, da sua pasta, do seu arquivo. Então, posso ir lá, colocar a hora que eu quiser, retirar a hora que eu quiser, mas garante também 24 horas por dia de segurança, ou seja, a hora que você quiser, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para que aquilo possa estar ali e você possa dispor daquilo. Tá ok? Então, existe ferramenta para isso, por exemplo, o OneDrive, o Google Drive, o Dropbox, são ferramentas da nuvem que você consegue armazenar seus dados. O One também? Oi? O OneDrive. Isso aí? Não, o que é? Então, o Google One, ele é o Google Workspace, e o Google One é um produto que utiliza o Google Workspace, é como se fosse um nome, Oi? Um administrador. Um administrador, ele é só uma marca do Google One, né? Mas o que a gente está utilizando para o armazenamento propriamente dito é o Google Drive. É o Drive do Google que armazena efetivamente, é um aplicativo. Assistir vídeos aulas, filmes, enfim, treinamentos em vídeo também, utilizando, por exemplo, o YouTube. É uma ferramenta do Google Suite. Fazer reuniões à distância, como eu falei, o Meet, o Teams, Zoom, entre outras ferramentas que você pode utilizar para fazer as suas reuniões. Então, assim, é infinito agora a quantidade de empresas de tecnologia que desenvolvem essas ferramentas. O que vai ser apresentado aqui para vocês são realmente as mais utilizadas, no caso do Google e o caso da Microsoft. Lembrando que são marcas registradas, a gente está aqui só citando porque são mais utilizadas. Bom, o G Suite se apresenta dessa forma. Então, quando você entra lá num site do Google, no Google Space, enfim, não importa, vai aparecer para você no browser, porque você acessa essas plataformas, principalmente do Google. Hoje a Microsoft também está disponível no mundo online, não só mais no desktop. Inclusive, a tendência é que essas empresas todas migrem para o mundo online, mas ainda existem plataformas em desktop, ou seja, que são instaladas no seu próprio computador, são chamadas de desktop, mas normalmente você acessa através do browser. Aqui a gente está utilizando o Google, porque é o que a gente vai citar aqui, mas existem outros browsers. O que são os browsers? São os navegadores da internet. E aí existem vários, existe o Yahoo,
existe uma série deles, tá ok? E a gente pode utilizar. Nesse caso, por exemplo, o da Microsoft, que é o Microsoft Edge, que é também um browser. Eu posso utilizar, não preciso utilizar o Google Chrome. Eu posso utilizar, por exemplo, o Firefox, que é muito utilizado também, é uma ferramenta, é um browser, um navegador que também é bastante utilizado. Nesse caso aqui, a gente está tratando do Google, vou trabalhar então com o Google Chrome, que é o navegador da suíte da Google, tá ok? Ele se apresenta dessa forma, uma barra de endereço para que você possa digitar o endereço, ou que a gente chama de URL, para acessar aquilo que você deseja, tá? Aquele marca que aparece, e algumas coisas dentro da página que me permitem algumas configurações que nós vamos ver ali como é que funciona. Tá joia? Aparece aqui nesse cantinho um quadriculado, uns quadradinhos, um xadrezinho ali, que no caso da plataforma Google é ali que ele apresenta para você os aplicativos que ele tem disponível. E no caso aqui, como eu não pago uma assinatura do Google, aqui irão aparecer todas as ferramentas que são gratuitas e que permitem acesso a algumas limitadas, outras não, mas oferecem acesso gratuitos para mim. Então, ao clicar aqui, inclusive nessa barrinha que está escrito Google Apps, que são apps, é a abreviatura de aplicativos, então são todos os aplicativos do Google. Eu clico nesse quadradinho aqui e aí aparece isso aqui para mim. Lógico que não aparece assim separadinho, aparece uma lista compridona com todos os aplicativos ali. Eu separei para a gente poder ver, porque senão a barra fica passando a barra de rolagem para poder ver todos os aplicativos, mas ela aparece essa lista aqui para mim. Aparece a conta de quem está sendo utilizada, porque quando você tem uma ferramenta online, se você precisa fazer um login com uma senha, você fazer o controle de acesso, aí aparece aqui a tua conta e todos os aplicativos que o Google te oferece. Como eu te falei, esses são todos gratuitos, eu vou poder utilizar tranquilamente. Eu posso vir aqui clicar, por exemplo, no Google One e utilizar aqui as ferramentas do Google, o gerenciador do Google One. Eu posso entrar aqui e entrar no chat e fazer um chat com outra pessoa que tem uma conta no Google também, utilizando o chat. Chat é aquela conversação tipo WhatsApp, você pode fazer pelo chat. Você pode entrar no Google Fotos, e aí você vai ter uma área de armazenamento para fotografias. Isso tudo é gratuito. Eu posso utilizar todos eles. Então, o Google Maps, também bastante conhecido. Eu quero ir para algum lugar, eu entrei no Google Maps, digito o meu endereço de origem e destino, ele me passa todo o traçado da origem do destino onde eu quero chegar, enfim, contatos, o tal do Google Drive, o YouTube, a agenda, enfim, ele tem uma série de aplicativos que me permitem melhorar a minha produtividade. Aí você fala, mas por que melhora a minha produtividade? Melhora a minha produtividade porque eu tenho tudo dentro de um local só, tudo aquilo que eu preciso utilizar para executar a minha tarefa. Eu não preciso ficar procurando. Eu agora quero uma agenda. Aí eu não tenho uma agenda no computador, eu quero uma agenda no papel. Aí daqui a pouco eu perdi a minha agenda no papel. Ah não, mas não é no Google, a minha agenda está lá na Microsoft. Então eu tenho o Google, aí minhas agendas estão na Microsoft. Tenho que abrir um outro aplicativo para poder achar minha agenda. Aí não fala uma com a outra, não consigo fazer relação. Eu quero mandar, por exemplo, marcar alguma coisa com alguém na agenda, só que a pessoa está usando o Microsoft, utilizando o Google. Imaginar, por exemplo, dentro de uma empresa, que é uma empresa de um escritório de advocacia, aí você tem todos os seus advogados, aí você utiliza o Google, e seus advogados utilizam o Hotmail, aí você quer utilizar, já não está todo mundo dentro da mesma plataforma. Então, assim, quando você tem todo mundo integrado numa plataforma só, você melhora a sua produtividade, porque está todo mundo vendo tudo em tempo real. Entendeu? E você não precisa ficar procurando onde essas pessoas estão, porque estão todas dentro da mesma suíte. E ela te oferecendo a maior quantidade de aplicativos possível, né, de soluções para que você precisa resolver, maior produtividade você vai ter. Essa é a ideia. Além de coisas informativas, como por exemplo o Google Finanças. Então, por exemplo, você trabalha e precisa ver como é que está a bolsa de valores, como é que as coisas estão no mundo, você clica aqui e você vai ter um site de notícias mostrando o valor do dólar, entre essas coisas. Então, assim, dentro de uma mesma plataforma, você consegue tirar tudo aquilo que você precisa. Tá ok? Bom, quem trabalha fazendo propaganda e controlando os acessos dentro da plataforma Google, ele oferece para você o Google Ads, entre outras ferramentas que você
consegue visualizar ali como é que está o teu tráfego, se você faz tráfego pago para fazer propaganda, você consegue gerenciar tudo dentro da mesma plataforma. Tá legal? Bom, então isso aqui é uma suíte do Google. Bom, aqui tem, mais uma vez, algumas ferramentas Google sendo mostradas aqui para vocês. Tá ok? Aí você fala, pô, mas tem editor de texto no Google? Porque você falou do Word, mas eu quero bater o texto, eu quero fazer o meu contrato. Você tinha falado lá do Word, do Excel e tal. Tem. Então você clica aqui, ó, nessa plataforma chamada Documentos de Google, ele vai abrir dentro do browser, dentro do seu navegador, uma plataforma de edição de texto, onde você vai fazer quase tudo que você fazia no Word. E são totalmente compatíveis. E aí você pode digitar o seu texto, digitar o seu contrato. E o mais legal disso aqui, quem participa da mesma plataforma, como eu falei para vocês, por exemplo, tem um escritório de advocacia. E eu fiz, por exemplo, uma petição. E eu tenho vários advogados que podem estar mexendo naquela petição. Eu posso dar acesso dentro do meu browser a que todas as pessoas que têm conta no Google possam fazer acesso a essa petição e estarem compartilhando o mesmo arquivo juntos. E melhor, se eu for, por exemplo, para uma audiência, eu não preciso carregar esse documento na mão, nem acessar ele de algum outro local. Eu vou lá no Google, que já está escrito lá, guardado numa pastinha lá no Google Drive, bonitinho, eu acesso ele e vejo na hora da minha audiência o documento ali do meu próprio celular, no meu tablet, no meu notebook, sei lá o que, o documento ali. Inclusive, alguém pode estar até já editando na hora, mexendo, mudando, dando alguma orientação no próprio documento. Então, assim, é bastante fácil essa interação. Tá ok? Isso acontece não só com o Google Documento, mas apresenta, por exemplo, apresentações, para você poder fazer apresentações parecidas com a do PowerPoint. Você tem o Google Planilhas, deixa eu ver se ele está aqui nessa tela, não deixa eu montar, mas deve estar nessa aqui. Aqui, o Google Planilhas, que você vai fazer planilhas do Excel, orçamento, por exemplo, você está no processo trabalhista, por exemplo, tem os cálculos trabalhistas ali, você precisa estar com os cálculos na mão. Você pode estar com tudo ali na planilha, você está olhando ali na hora, em tempo real. Tá legal? Enfim, uma série de outras ferramentas. E isso tudo integrado, porque faz parte da mesma suíte. Okay? Bom, além disso, as ferramentas Google apresentam o que a gente chama de extensões. Antigamente a gente chamava essas coisas de plugins, que são ferramentas de terceiros, que é para melhorar a produtividade daquela tua ferramenta, ele oferece para você, você instala na tua aplicação e ele passa a trazer mais produtividade naquela tua ferramenta que não oferecia aquela funcionalidade. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu ver se tem algum aqui. Tem aqui o tradutor, né? Esse tradutor com o nome de PPL. Esse tradutor não é um tradutor do Google. O Google já tem o próprio tradutor dele, não precisaria utilizar, por exemplo, essa ferramenta, porque ele já tem o tradutor dele automático. Vamos supor que eu não tenha uma ferramenta do tradutor ou outra que a gente vai ver aqui, que eu vou mostrar que é bastante interessante. Mas eu instalo essa extensão e aí essa extensão passa a fazer parte do meu browser. E toda vez que eu precisar utilizar um tradutor, eu automaticamente vai perguntar se eu quero traduzir aquela página, porque ele já tem para mim um tradutor instalado, e ele vai fazer essa tradução para mim da página, do trecho, enfim, daquilo que eu necessito. Então eu instalo esse tradutor. Tá ok? Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Não tem, eu não coloquei. Mas, deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, um pluginzinho bem interessante. Deixa eu ver se eu pego um browser aqui. Não virou porque estava fechado. Mas vou pegar o meu browser. Para poder apresentar aqui para vocês algumas ferramentas que são interessantes, que quando você instala o plugin,
Quando você instala o plugin, quando você instala a extensão, ele já apresenta para você no próprio browser, no próprio navegador, e permite que eu trabalhe com algumas funcionalidades. Um exemplo, eu estudo hebraico na minha casa. Então eu pego textos que eu preciso traduzir para o hebraico, textos em hebraico que eu preciso traduzir para o português, e eu tenho uma extensão no meu Google que faz isso para mim. Então, por exemplo, essa ferramentazinha aqui, ó, que é o tradutor específico do hebraico para outros idiomas. Ele traduz o hebraico para mim. O hebraico transliterado, que é aquela linguagem tipo português, e também o hebraico em forma de iconográfico, são os símbolos que ele traduz para mim. Se eu pegar um hebraico escrito em símbolos, eu pego ele ali e ele traduz para mim. Então eu consigo, através disso aqui, fazer as traduções em tempo real. Então eu posso pegar, por exemplo, um site em hebraico, judaico lá qualquer, uma bíblia judaica, colocar na tela para mim, clicar no botãozinho para ele traduzir, mesmo que esteja em linguagem iconográfica. Ele vai trazer para mim a tradução. Então, é uma extensão. O Google não tem isso, mas tem um fabricante que é externo ao Google. Você comprou essa ferramenta e permite um instale, por exemplo, no meu browser. Uma outra ferramenta que eu acho bem legal, que é essa aqui do YouTube para texto. Então, por exemplo, tem um vídeo muito legal que eu não tenho material sobre aquele vídeo, mas eu gosto não só de assistir, mas eu gosto de ler. Eu acho que eu já falei para vocês aqui que quando eu leio alguma coisa, eu gravo melhor. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aquele texto, como a gente fazia antigamente quando estudava, gravava a voz, depois escrevia tudo no computador. Não vou fazer isso, vou perder tempo. Então, o que eu faço? Eu uso essa ferramenta aqui, que é uma extensão de terceiro, chamada YouTube para texto, e aí eu instalo ele. E quando eu abro o meu YouTube, já aparece essa opção. Aparece um olhinho lá e uma pagininha, e automaticamente o cara vai falando e o texto vai sendo transcrito ao lado para mim. Quando termina de transcrever, eu vou lá, copio, jogo o Word, por exemplo, que é a ferramenta que eu gosto, ou o documento, e aí eu formato ele do jeito que eu quero, faço uma capinha, tipo uma pochete, pronto. Estou com o documento pronto para eu ler, porque é uma forma que eu gravo mais do que ouvindo e vendo um vídeo, por exemplo. Então, para mim, facilita. Então, eu consigo, através dessa ferramenta aqui, que eu vou para texto. Uma outra ferramenta que eu uso bastante é esse alto-falantezinho aqui. O que esse alto-falantezinho faz? Também é uma extensão que permite eu dobrar a intensidade, o volume do meu som. Por exemplo, o meu notebook ele tem uma intensidade lá no volume. E aí, para mim, não fica legal. Quando eu instalo isso aí, ele potencializa para mim como se fosse um amplificador. Eu consigo ouvir melhor. Então, eu coloco ele aqui, eu instalo, e toda vez que eu pegar um vídeo, alguma coisa que tenha um som, ele mostra esse negocinho do volume do lado, aí eu clico e aparece uma telinha para aumentar mais o som, além do que eu já aumentei todo no meu notebook. Então, assim, são ferramentas que vão melhorando a produtividade, vão melhorando o trabalho que eu faço. E aqui eu tenho várias. Eu vou dar um exemplo. A gente falou sobre hábitos. E quando a gente falou aqui na palestra sobre hábitos, eu cheguei a falar de algumas ferramentas que trabalham contigo para você poder não dispersar na hora que você estiver, por exemplo, lendo material, estudando, para não tirar a sua atenção. Eu falei de uma técnica chamada técnica de Pomodoro, que era do tomatinho. Ele existe aqui, ó. Tá vendo um tomatinho aqui, ó? Esse aqui é um tomate. Esse tomatinho, eu apelido ele aqui e digo que eu quero ficar focado naquilo que eu estou vendo na minha tela naquele momento durante tantos minutos. Ele não vai permitir que eu mude de site. Ele vai travar naquele site durante 25 minutos. Então, mesmo que eu queira ver um vídeo do YouTube, que eu queira sair para ler um outro, ele vai travar ali. Não vai permitir que eu saia, ou seja, para que eu foque naqueles 25 minutos, somente naquilo que eu estou vendo. Então, assim, ele me permite trabalhar a técnica do Pomodoro de uma forma mais agressiva. Então, o Adobe Acrobat me permite enxergar dentro do meu browser arquivos em PDF. E assim vai. Está vendo esse cérebrozinho aqui? Esse cérebrozinho aqui
é a inteligência artificial. Quando eu faço uma pesquisa no Google aqui qualquer a respeito de um assunto, ele vai no Google, na plataforma, e lê para mim. A inteligência artificial vai em todos os bancos de dados, traz uma informação mais rebuscada, inclusive com citações, com artigos, com livros onde ele acha aquela informação, ou seja, traz uma informação mais rebuscada para mim. Então, só aquela informação do Google que tem lá, aí entra nesse site e veja, não, já traz para mim informação rebuscada. Então, assim, fica muito mais fácil eu pesquisar no Google com uma informação muito mais depurada. Então, eu instalo essa ferramentazinha aqui, que é o sidebar, instalo ele, e aí, toda vez que eu fizer uma pesquisa no Google, uma pesquisa simples, ele já vai trazer uma informação mais rebuscada do que o próprio Google traz para mim. Ou seja, aumenta muito mais, potencializa muito mais a minha produtividade quando eu utilizo as ferramentas que as suítes oferecem para mim. Então, essa é a ideia. Quando eu pergunto como as ferramentas suítes podem me ajudar na produtividade, como elas podem te ajudar? Dessa forma, se utilizando bem as aplicações para aquilo que você deseja, para a tarefa específica que você quer executar, bem como sabendo das ferramentas, das extensões que você pode utilizar para resolver determinados tipos de problemas específicos que você precisa. Então, essa é a ideia. Só existem essas? Nada, existem várias. Eu baixar um vídeo do YouTube, aí você vai lá no YouTube e baixa. Se você não pagar o YouTube, você não consegue, o prêmio você não consegue baixar. Existem algumas ferramentas que você consegue e outras que você e tem vídeos que você não consegue. Existem ferramentas que burlam isso, vão lá e ainda baixam o seu vídeo mesmo que estão travado. Enfim, eu não costumo fazer isso porque se a pessoa travou o seu vídeo, ele não quer que baixe. Mas o que eu quero dizer para você é que existe tudo aqui dentro, são extensões, e coloco para vocês dentro do Google, por exemplo, aqui chama-se Chrome Web Store. Então, dentro do Web Store do Google, você vai encontrar essa ferramenta que você pode instalar como extensão. Ah, mas existe a Microsoft também? Existe a Microsoft Web Store, que também oferece não as mesmas ferramentas, mas ferramentas similares para fazer as mesmas coisas que as ferramentas do Google que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá legal? Bom, eu estou mostrando a tela do Google aqui. Por que ela te proporciona trabalhar de uma forma mais produtiva? Porque a própria organização do Google facilita isso. Por exemplo, na página principal do browser, que é o que eu mais utilizo, o Chrome, mas poderia ser de outros, ele oferece essa área aqui onde você coloca os aplicativos que você usa com mais frequência. Por exemplo, o Gmail eu uso sempre. Então, eu já coloco ele aqui, em vez de ficar procurando o que digitar, eu clico aqui para olhar o Gmail para mim. Eu poderia vir aqui nos quadradinhos e procurar o Gmail. O Gmail está escrito aqui também. Então, aqui entra na frente, eu clico e já entra. Lista de contatos que eu uso sempre, já coloco aqui para mim. O Google Drive que eu uso, está aqui, agenda, o Forms. Mas tem outras coisas que não são do Google. Não são, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, o iLog PDF, o iLog PDF, me ajuda a compactar PDF, me ajuda a dividir PDF, me ajuda a converter PDF, me ajuda uma série de coisas que eu uso com frequência. Então já está ali para mim, com facilidade. Aqui, o iLog Imagine, a mesma coisa, só que ele faz com imagem em vez de fazer com PDF. Então eu posso compactar a imagem, duplicar a imagem, juntar a imagem, comprimir a imagem. Pega uma imagem grandona, não cabe lá no teu website. Eu vou lá e mando ele reduzir aquela imagem para mim, para que possa caber. Ou seja, eu consigo fazer isso. Outra coisa que eu uso com muita frequência, que é o removedor de fundo. Quando você copia uma imagem na internet, por exemplo, vem com aquele fundo branco, e às vezes você quer colocar ele sem fundo para que possa ficar melhor na página. Então eu vou aqui, jogo dentro do compactador, do removedor de fundo, ele retira o fundo branco para mim, aparece só a imagem original. Então, assim, são ferramentas que eu posso colocar dentro do meu desktop do Google e também do Edge e outras ferramentas também, para melhorar a minha produtividade. Então, é possível você ser ágil, você ser veloz, você ser produtivo dentro do trabalho que você faz, seja em casa, quanto no trabalho, utilizando as suítes. Essa é a ideia. Tranquilo? Vamos voltar lá para... Aqui vocês entenderam, né? As extensões. Deixa eu voltar aqui.
já apresentei o Google para vocês, essa mesma tela que eu tinha mostrado para vocês lá no meu próprio Google, a mesma tela. Uma outra coisa, trabalhar também com o Windows, com o desktop do Windows, com a área de trabalho do Windows, também é importante. Eu mostrei para vocês na aula passada, quando eu falei de 5S, que a gente deixa a área do desktop toda bagunçada, né? A minha normalmente ela é vazia, e se vocês prestarem atenção no meu desktop que eu tenho, deixa eu mostrar aqui para vocês. É a minha agenda. É o meu cronograma de estudos diários, que eu faço diário. Eu coloco aqui de meia hora, de 8h30 da manhã, que era a hora que eu estava acordando, agora eu vou acordar às 6, né? De novo. Quando eu boto aqui de 8h30 da manhã até as 0 horas, eu coloco tudo que eu faço. E aí daqui, em vez de eu ficar olhando, procurando na agenda onde é que eu tenho que fazer, já está na tela, já está no meu desktop. Então, uma forma de você se policiar com o desktop, eu estou mexendo no computador, estou usando, estou olhando o tempo inteiro. Então, para mim, isso é uma ferramenta de produtividade. Usar a área do desktop para colocar o que eu tenho que fazer diariamente, como está procurando, para mim, isso ajuda na minha produtividade. Então, eu quero escrever um livro, tem a data aqui certinha, tem o meu sabático. Eu faço meu sabático, tem aqui dizendo que o meu sabático está aqui. Eu faço meu devocional de manhã, está marcado ali. Eu dou o personal trainer, está aqui, a minha hora do almoço. E assim vai. Está tudo definidinho aqui. É só olhar no meu desktop que eu já sei o que fazer. Então, isso também ajuda na produtividade. Uma outra coisa que ajuda na produtividade, como eu falei para vocês, é não ter a área de trabalho muito poluída. Porque senão você também demora a achar aquilo que você deseja para poder executar. Então, normalmente, o que eu faço? Eu coloco não as pastas, porque eu coloco, deixo as pastas armazenadas dentro dos discos específicos, mas eu coloco atalhos na minha área de trabalho para aquelas pastas que eu utilizo com mais frequência. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta aqui chamada avaliação dos alunos, de personal. Então, eu clico aqui, abro e vai para aquela avaliação do personal, tudo que é relativo à educação física, está aqui, as minhas orientações nutricionais, as minhas orientações de performance, enfim, está tudo lá. Aqui estão os meus projetos pessoais, que inclusive aqui o espaço capacitar, está guardado aqui. Tem os meus projetos missionários, tem uma pastinha de projetos missionários que tem lá. Então, meu Bíblia na lata, propósito, enfim, está tudo guardado aqui. Tá? E aqui é a minha área de terapeuta, que é uma área que eu estou estudando, enfim, e já estou atuando, então tudo que é relativo à minha área de terapia, psicanálise e tal, está guardado nessa pastinha. Porque qualquer tudo ali que eu preciso já está definido. Uma outra área que eu utilizo com frequência, para facilitar também o meu uso, é utilizar a barra de tarefas do Windows. Na barra de tarefas, eu utilizo aquelas ferramentas também que eu uso com mais frequência. Então, eu coloco aqui o painel de controle do Windows. Por quê? Volta e meia eu tenho que fazer uma configuração outra do Windows, vamos ter que entrar aqui na telinha do Windows, procurar, eu instalar o controle PN. Então, eu preciso estar aqui, criado, e eu já configuro. Por exemplo, eu tenho aqui a opção do Adobe. O Adobe é uma ferramenta que permite, por exemplo, eu converter vídeo do YouTube, de MP4 para MP3, permite eu cortar vídeo, permite eu abrir vídeo, juntar vídeo, enfim. Então está aqui, o Adobe já deixa aqui que eu uso também com frequência. Usa a calculadora, eu tenho uma calculadora física na minha mesa, mas às vezes você está querendo fazer isso tão rápido, já está ali, você clica, faz um cálculo rápido, resolve o teu problema. Aí tem o WhatsApp Desktop, que eu uso com frequência, e aí tem, enfim, uma série deles, o Meeting, que eu uso. Tem uma que eu não uso com muita frequência, que é o Spotify, mas está aqui, às vezes eu quero escutar uma musiquinha, boto lá no Spotify, ligo minha caixinha de som e fico escutando, enfim. Mas raramente eu uso o Spotify, mas está aqui também, então poderia não estar. E que é o fonezinho? E eu quero. Que é esse fonezinho? Esse fonezinho é o de música aqui, é o VLC. Esse que eu coloco. Ela perguntou o que é esse fonezinho aqui, tipo aquele fone de estacionamento, né? O programinha que eu estou utilizando aqui, que vocês viram, ele passa tanto MP3 como MP4 e até outras extensões também de áudio e de vídeo. Dentro do VLC é possível você assistir ou ouvir. Então, por exemplo, quando a gente começa aqui o nosso bate-papo, tem um vídeo passando, que é o vídeo do tema do nosso espaço. Então, eu abro esse vídeo dentro dessa plataforma chamada VLC. E aí ele roda para mim. Esse vídeo foi baixado em MP4 e ele é MP4. Mas poderia ser em outra extensão também, inclusive o MP3.
Então eu posso utilizar essa ferramentinha para poder utilizar. Ah, mas tem o Microsoft Media Player, poderia utilizar dele? Poderia. Eu uso ele um pouco, eu acho ele um pouco mais pesado, por isso eu instalei o VLC para poder rodar mais leve para mim. E também é mais fácil de configurar, eu uso para plataformas de OCIS, enfim. Por isso eu uso ele. Mas tem aqui o Word, Excel, PowerPoint, o Google Chrome, enfim, uma série de. Tem uma área de pastinha aqui. Eu quero abrir uma pasta, que não é uma dessas pastas que eu estou utilizando aqui, então tem que entrar aqui, procurar a pasta, entrar no Explorer e tal. Eu já tive aqui como ele abre o Explorer para mim e fica mais fácil para eu poder pesquisar a pasta que eu desejo dentro da minha área de armazenamento. Tá legal? Então você trabalhar isso aqui também é uma forma de você melhorar a sua produtividade. Porque quanto mais coisas você tiver em mãos, mais produtivo você vai ser. Essa é a ideia. Tá ok? Bom, e aí continuando, a suíte. Agora nós vamos mudar de suíte. A gente falou da suíte Google, a gente vai falar agora da suíte Microsoft. A suíte Microsoft, como eu falei para vocês, ela tem a área desktop e a área do online, que é o caso do Google, que só oferece essas ferramentas online. Tá? E ele oferece os aplicativos e serviços, onde você vê aqui, para grandes empresas, pequenos negócios, para educação, para uso pessoal. Quando você vai fazer a sua assinatura, ele pergunta para que você quer usar esse Microsoft. E aí você vai escolher a suíte específica para que você deseja. Então você pode fazer a escolha aqui. Ok? Bom, que aplicativos são esses? Lógico, são os aplicativos mais básicos de qualquer tipo de assinatura que você escolheu, qualquer tipo de suíte mais básico que você escolheu na Microsoft, ela vai oferecer aqueles mais simples que são comuns, o Word, Excel, o Team para você poder fazer os meetings, o OneDrive, que é o tipo do Google Drive para você armazenar as informações em nuvem, o OneNote, que é para você fazer anotações, como se fosse um caderno de anotações, e o Outlook, que é como se fosse o Gmail, é uma plataforma de e-mail. Ok? Então ele já oferece isso aqui para você. Mas olha só quantas ferramentas ele tem que oferece. Ele oferece até para facilitar já em ordem alfabética. Então, se você tem ideia do nome da ferramenta, você tem que ir na listagem dele, você procura a ferramenta que você deseja. Ok? Bom, como eu falei para você, você escolhe a plataforma através do serviço que você quer. Uso doméstico, pequenos e médios negócios ou grandes empresas. Cada pacote desse que você escolher vai oferecer uma suíte mais robusta para você, com uma capacidade maior de armazenamento, enfim. Essa é a ideia. Quando você clica aqui no Saiba Mais, ele abre especificamente sobre cada uma delas, você consegue entender o que cada suíte oferece para você. Mas aqui, no começo, já mostra para você, ó, o 365 Family, o 365 pessoal, o Office Home para estudante, enfim. E ele vai mostrando para vocês aquilo que ele tem dentro de cada pacote que ele oferece dessa suíte. Okay? Aqui eu só abri para vocês verem, porque tem os preços também. Ó. Tem um precinho aqui, ó, que você paga mensal. É claro, se você fizer um pagamento anual, esse preço reduz, esses valores mensais. E cada área dessa aqui diz o que ele oferece para você. Tá ok? Se você pegar esse pacote Basic, ele vai trazer essas ferramentas para você. Se você escolher o Business Standard, ele vai trazer essas ferramentas para você. E assim sucessivamente, do mais básico para o mais avançado. Aí você vai escolher as ferramentas de acordo com aquilo que você pretende resolver. Tranquilo? Bom, e na prática? Como essas ferramentas então podem te ajudar? Como essas ferramentas podem te ajudar na prática? Oi? Sim, agilização de trabalho. Praticamente o que eu vou fazer? Primeiro, ou pode falar? Eu quero dar a minha experiência, por exemplo, eu controlo tudo na minha empresa no Microsoft 360, né? 365. Sim, perfeito, isso aí. Tem um OneDrive para arquivar tudo, por exemplo, eu faço tudo no notebook, que é o desk, né? Isso. E depois eu consigo, fica tudo em nuvem, e eu consigo acessar tudo online, no full time também no celular. Perfeito. Então, ou seja, ele facilita demais minha vida.
Porque, por exemplo, antes, quando eu não tinha ele, eu criava as grades de aluno e ficava no notebook. Então, se eu não tivesse no local, no espaço, eu não poderia olhar para a minha planilha e controlar quantas vagas tem, como é que tem, eu posso encaixar no aluno, fazer a reposição. Hoje não. Hoje eu estou com o meu celular fora, é como se eu tivesse com o notebook. Eu entro no Google, lá na planilha da nuvem, abro todos os meus relatórios, não tenho tudo. Perfeito. Agora você está falando que você tem um notebook. Imagina quando não tinha um notebook que era um desktop. Imagina quando debaixo do braço. Aí vai, porque o notebook você está carrega. Mas imagina se fosse o desktop que botar debaixo do braço. Aí totalmente viável mesmo. Aí não tem jeito. E hoje, com essa facilidade, você acabou de falar, você pode levar o notebook, mas você nem precisa do notebook. Através do próprio smartphone, você acessa tudo isso aí que você fala. Como está em nuvem, e os smartphones hoje têm uma capacidade tão quanto, ou até muitos deles maiores que muitos notebooks, você consegue basicamente fazer tudo nele. Tem gente que nem tem notebook, nem tem computador, consegue resolver tudo por um smartphone. Isso ali já é hoje tem um smart com caneta, né? Parece um tablet. Sim. Então, até com tamanho de telas, né? Tem tamanho de 10 polegadas, 7 polegadas, ainda tem muita coisa. O intermediário entre o celular e o notebook é o tablet. É o tablet, perfeito. O cara com tablet, basicamente, não precisa nem de notebook. É lógico que, assim, o notebook tem um teclado, uma série de coisas que facilitam até para agilizar, em termos de velocidade, tudo, né? Então você consegue. Mas eu digo que é uma questão de prática. É uma questão de prática. Você acostuma tanto com o celular, às vezes, ou até quando ele tinha um tablet, que às vezes você fica lento no notebook. É verdade. Às vezes você digita mais rápido no smartphone do que no próprio. É verdade. É verdade. Do que no próprio notebook e no desktop, então. Então, assim, para mim, o Suite, Microsoft, que eu escolhi para trabalhar, ele me ajuda em todas as minhas tarefas de organização da empresa. Perfeito. E o objetivo é exatamente esse. Tudo que você tem condensado no único local onde você pode, como você falou, eu quero ver minha planilha de finanças, está lá. Mas eu preciso mandar, por exemplo, um orçamento para um cliente. Eu posso pegar o Word, pegar minha planilha, anexar dentro desse Word, fazer um textozinho bonitinho para ele, como se fosse uma apresentação, e enviar os gráficos, tudo. Eu quero pegar essa imagem, de repente eu vou fechar com uma empresa, os clientes daquela empresa, eu preciso mostrar o meu ambiente, mostrar as imagens, mostrar tudo. Eu posso fazer isso tudo possível, se a pessoa quiser um documento, né? Botar dentro do Word, transformar para PDF, envio o PDF, a pessoa assiste, ou simplesmente eu pego essa apresentação, mando para ele diretamente na nuvem também, quando ele fica lá, ele não precisa nem impresso, e nem abrir nenhuma ferramenta, ele também abre ele na nuvem direto, porque se ele tem também uma ferramenta Microsoft 365, ou Google, ou não importa, ele consegue abrir a ferramenta dele, porque é compatível o Google com o Microsoft. Quem fez um documento no Google, texto, uma planilha, vai conseguir abrir no Microsoft. Da mesma forma, se a pessoa fica no Microsoft 365 e a pessoa do outro lado usa Google, ele vai conseguir também abrir no Google, porque são compatíveis. Então fica muito fácil esse tipo de trabalho. A pessoa não precisa nem ter o arquivo propriamente dito, você mandando um link, por exemplo, onde aquilo está hospedado e dando autorização, logicamente, para que aquela pessoa possa entrar na tua área que você possibilitou, ele vai abrir e vai ver o que ele precisa ali mesmo. Até porque esse controle de acesso também é controlado. Você pode, através de controle de CC, que a pessoa pode digitar o seu documento, se ele tem possibilidade de baixar o seu documento, se ele só pode ver o seu documento. Então você também faz um controle de acesso e não tem problema nenhum você liberar a área do seu armazenamento, porque através do controle de acesso você consegue dizer o que aquele usuário pode ou não fazer com o documento que você tem armazenado naquele local. Então fica muito fácil hoje você transacionar documento, então torna-se muito mais produtivo, não só para a sua vida diária, mas também com a relação que você tem com seus clientes, com os colaboradores que trabalham contigo, enfim, geral, facilita bastante. Então essa é a ideia de como as suítes podem te ajudar. Eu mostrei na prática ali, utilizando o meu browser, no caso eu uso o Google, qual poderia estar utilizando o Edge, poderia estar utilizando o Firefox, todos eles oferecem a possibilidade de personalização, que eu vou fazer a personalização
efetivamente o meu trabalho. E a suíte que eu utilizo? Aqui a gente falou da Microsoft 365, falou do Google, mas qualquer suíte que são oferecidas no mercado, elas também têm essas possibilidades, mas necessita que você aprenda a utilizar aquela suíte especificamente. No caso do Google, a gente foi super inteligente em trazer as ferramentas muito parecidas com a Microsoft, inclusive nos mesmos posicionamentos que os menus que aparecem na Microsoft aparecem no Google. Uma pessoa que usa um, com certeza, certamente conseguirá utilizar o outro. Existem algumas ferramentas, principalmente gratuitas, que, apesar de possuir todas as funcionalidades que o outro tem, muitas vezes são colocados em posições diferentes. Então a pessoa bate um pouquinho de cabeça para poder achar aquilo que precisa executar, mas tem. Se a pessoa tiver um pouquinho de tempo e possibilidade de aprender sobre aquela ferramenta, também vai poder utilizar da mesma forma que utiliza as ferramentas que eu apresentei aqui para vocês. Tá legal? Bom, alguma pergunta a respeito disso aí? Sobre as ferramentas, sobre as suítes? Nada? Bom, de onde foi tirado então essas informações? Foram tiradas do próprio site do Google, o Google Space, que tem lá uma área com ajuda, tudo que você precisa saber sobre o Google, como também da Microsoft. Você usa, entra lá no site da Microsoft 365, você tem todas as informações, todos os produtos, tem da suíte inteira, tem de cada produto especificamente, inclusive dentro da própria plataforma, tanto da Google quanto do Microsoft 365, tem os treinamentos gratuitos das suas ferramentas. Então você pode entrar lá e aprender a utilizar o Word, Excel, PowerPoint, qualquer ferramenta. É lógico que não é um treinamento aprofundado de todas elas, mas se você não sabe usar nada, você entra ali e você já consegue dar os primeiros passos naquelas ferramentas. Tá legal? Bom, então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. Muito bom, muito bom. Então, para você que não sabia nada disso, já ficou mais claro, né? O uso de cada ferramenta. E você que não veio aqui, não conhece nosso espaço, você está convidado a vir conhecer toda terça-feira, a partir das 19 horas. Estamos aqui no Espaço Capacitado, o seu espaço de treinamento e curso de eventos. E o nosso espaço também está aberto para locação. Se você se interessar por fazer um evento corporativo, nosso espaço está aberto para também locação. Muito obrigada.